Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre as formações vegetais no mundo. Então, vejam só, no decorrer dos vídeos anteriores, a gente foi estudando aí toda a interferência climática, né? Todas as representações da diversidade que existe no mundo. E com as formas de vegetação, não é diferente. A gente tem várias vegetações, né? Uma diversidade enorme, espalhada mundo afora, e que a gente pode ver aí se repetindo, tanto no nosso país como em outro país que pertence aí a outro continente. Isso não é impossível. O que acontece nesse trajeto é o quê? A existência do mesmo tipo de clima em regiões ou então em continentes diferentes, que aí leva a uma estruturação diferente, seja em forma de vegetação, de relevo, certo? E aí, para a gente entender um pouco mais sobre essas formações, essas representações aí de vegetação, dessa variedade tão imensa que existe mundo afora, a gente vai ver elas e aí eu vou apresentar elas seguindo uma sequência de imagens para vocês poderem ir associando o conteúdo com as imagens, tá bom? Então vejam só. Só por essa imagem a gente tem uma noção da diversidade de vegetação que existe pelo mundo afora, né? E aí, a exemplo, a gente tem a tundra, a floresta boreal, floresta temperada ou subtropical, vegetação mediterrânea, pradarias ou estepes, desertos, savanas, florestas tropicais e equatoriais e vegetação de altitude, certo? Então, pelo mundo afora, a gente tem esses tipos de formações vegetais, tá bom? Essa vasta diversidade. E aí, indo a fundo, a gente inicia pela floresta boreal. A floresta boreal, ela encontra-se principalmente nas regiões próximas ao círculo polar ártico, ou seja, nas regiões mais frias, né? Com o inverno bastante rigoroso, é uma das características aí do clima que ronda essa vegetação. Essa floresta é bem homogênea, né? Como vocês podem ver, existe aí como é que eu posso dizer? Uma representação de forma de vegetação bem similar, que é o quê? A presença dos pinheiros. E aí, como a gente pode ver aqui, ó, deixa eu manusear aqui o mouse para vocês, quando a gente olha o horizonte, a gente vê a floresta de pinheiros, ou seja, ela é homogênea no sentido de dizer que ela é distribuída de forma igualitária. E aí, gente, ela é formada basicamente de coníferas, né, que é o tipo de pinheiro, esse pinheiro que apresenta aí para vocês, adapta a baixas temperaturas. E esse tipo de vegetação, ela também é conhecida como taiga. Então, ó, vejam só, tá vendo que até aqui, que é um pouco mais escassa a presença da vegetação, ela tem também uma certa homogeneidade na vegetação, ó, tanto aqui como mais distante, ó. Aqui fica muito pequenininho, talvez não dê para vocês entenderem, mas também são pinheiros. Outra em representação, e aí a característica aqui, ó, uma das principais, né? Que são de áreas mais frias, e aí aqui a gente tem a presença da neve. E aí temos também a tundra, que desenvolve no extremo norte do continente americano, europeu, asiático e em regiões de clima polar, com duas estações bem definidas, uma com um prolongado e rigoroso inverno e uma versão mais curta que é o verão. E aí, para vocês terem uma noção da tundra, a dimensão de territórios que ela pode atingir, né? Que aí é onde a gente tem no continente europeu, americano e asiático, né? E aí, ó, quando a gente vai observando aqui, ó, a gente consegue ver que isso é uma vegetação típica rasteira e que adapta tanto a períodos mais frios, como aí a questão de verões, né? E aí, ó, vejam só como essa imagem ela já traz uma representação diferente. Ela nem vem com a presença do gelo e nem vem com a imagem de uma vegetação tão seca, mas a mesclagem entre a transição entre as duas, do frio e calor.
E aqui, ó, já uma focada aí para a questão do gelo, né, do inverno rigoroso. É uma vegetação que se adapta a baixíssimas temperaturas. Temos também a floresta tropical e equatorial, que é uma das florestas que está presente aqui no nosso continente, né, no nosso país. E aí tem como característica, né, localiza-se em região intertropical do planeta, ocupando parte da América do Sul, América Central, África, Ásia e Oceania. Nessas regiões, o clima é quente e também é úmido. E as florestas, elas são formadas por diversas plantas, animais e micro-organismos. E aí, essas florestas também estão entre as áreas de maior biodiversidade do planeta, porque abriga cerca de metade de todas as espécies de seres vivos, tanto em animais como vegetais. E aí, olha só, ela é uma floresta bem densa, né? Ela é bem fechada, tem pouca interferência da radiação solar, claro, né? Com exceção aí das partes de lago. Mas aí aqui a gente já tem uma dimensão melhor de como é, de quão fechada ela se torna. E temos também as florestas temperadas e subtropicais, que encontram-se em regiões simultâneas entre os trópicos de círculo polares, principalmente Estados Unidos, Europa, Ásia e Sul da América. E Sul da América do Sul, em áreas de clima temperado, com estações climáticas bem definidas e de clima subtropical. Elas também possuem uma diversidade muito grande em espécies, só que, claro, menor que a tropical. E destaca-se aí como que as caducifólias, espécies que perdem grande parte das folhas durante o outono ou inverno. E aí é por isso que tem uma coloração diferente dessa vegetação. Que ela está passando por uma transição, onde ela sai do verde e vai adquirindo novas tonalidades para chegarem aí ao solo, né? É onde as árvores perdem boa parte das folhas. E aí uma dessas características das florestas temperadas e subtropical é justamente isso, essa mesclagem de cores, que parece uma paleta pintada. Temos aí o estepe e a pradaria, né? Esses tipos de vegetação são formados basicamente por plantas herbáceas, arbustos e gramíneas, que se desenvolvem em regiões de clima temperado. E aí uma das características é o quê? É uma vegetação mais rasteira, mesmo que existam plantas de maior porte, mas o seu maior se torna aí justamente as plantas rasteiras. Em geral, as estepes elas surgem nas áreas mais secas, enquanto as pradarias ocupam áreas mais úmidas. Então, veja, temos uma mesclagem entre o estepe, que é de uma região mais seca, e uma pradaria, que é da região mais úmida. As pradarias são excelentes pastagens naturais, né? E aí ela adapta principalmente para a questão da agropecuária, a criação aí de animais. Ela tem também aí sua mesclagem, que ela vai desde de uma vegetação mais seca até uma vegetação mais úmida. E ela está presente tanto em continentes mais quentes como também mais frios, como é no caso dessa nossa imagem. Aí outra imagem. Temos também, gente, a savana, que ela é bem semelhante à estepe e às pradarias, né? Ao longo das imagens a gente vai poder perceber isso. Ela é formada basicamente por gramíneas e capins que cobrem o solo, né? Como se fosse uma proteção que o próprio solo adquiriu. Além de árvores e arbustos dispersos na paisagem. Ou seja, até encontrar-se aí uma árvore de grande porte, vai a alguns metros de distância entre um para outro, ou até mesmo questões de quilômetros. Esse tipo de vegetação localiza-se ela é de regiões de clima tropical, com duas estações climáticas bem definidas, que é a estação seca, né, no inverno,
que é quando vem aí o período da escassez de chuva, e as estações chuvosas, que é no tempo do verão. Ao contrário do que a gente chama aqui de inverno e verão, que inverno é quando chove e verão é quando tá quente, na situação da savana, gente, é assim. Quando é verão, é quando chove, porque é quando os índices de temperatura se elevam e formam nuvens de chuva. Já no inverno, se torna o verão, ou melhor, o clima se torna mais seco. Então a umidade também ela tende a baixar. E aí já não tem tanta chuva como em outros lugares. E aí, por muito que a gente ache que não, quando a gente vê lá nos filmes da Disney principalmente, que foca aí na África, a savana, ela tem essa característica mais seca. E ela também passa por uma transição entre questões de períodos chuvosos e de seca. Os animais, né, de uma vasta diversidade, eles acabam se desdobrando e se adaptando aos mais variados tipos de clima nas diferentes épocas do ano. As vegetações de deserto. As vegetações de deserto, gente, o que é que ela tem, assim, de mais parecido com a nossa região, que não necessariamente é a mesma, né? Ela é uma região de pouca chuva, né? Porém, diferentemente da nossa, a nossa região tem bem mais chuva, né? Do que aí nas vegetações de deserto. As vegetações, elas acabam se estruturando, né? Sendo adaptadas a viverem em longos períodos de estiagem, ou seja, longos períodos sem a presença da chuva. É uma vegetação, né, de regiões de clima muito seco, né? E aí, geralmente essa vegetação ela tem raízes profundas e que, como eu disse antes, se adaptam aí ao processo de estiagem a longos períodos. E aí, gente, a gente viu aí uma sequência de formações vegetais que existem aí espalhado pelo mundo afora. Lembrando, elas podem se repetir em vários continentes. Isso não é impossível, né? Tudo depende das condições climáticas de cada região, de cada país. E aí o que é que acontece? No próprio tópico, ou melhor, no próprio texto de vocês, tem um tópico que fala assim: formações vegetais transformadas. E o que isso quer dizer? Todas as formações vegetais que a gente viu até agora, ela traz aí uma consequência natural. Essa vegetação ela é propícia, né, daquela determinada região. Ela nasceu ali e ela se transformou ali, né? Porém, o homem acaba aqui interferindo muitas vezes nessas formações vegetais, seja através da monocultura, né, que é a extração da vegetação nativa. Aí quando eu digo nativa, que é quando eu digo vegetação nativa, eu estou dizendo a vegetação daquele determinado lugar, que nasceu, que, né, distribui sementes ali. Então, o homem ele acaba aqui desmatando uma certa região, né, uma certa área, para fazer o cultivo de monocultura. E essa monocultura pode ser milho, pode ser feijão, né? E toda essa interferência que o homem faz, seja para extrair uma vegetação nativa ou para plantar, né, aí algum grão, algum tipo de monocultura, acaba que gerando uma transformação nessa vegetação, nessas formas de vegetação. E isso acaba que balançando também, mexendo aí com toda a estrutura de um relevo, de um tipo de clima, né? A gente tem aí, ao longo da história, principalmente do Brasil, muitas condições climáticas que sofreram interferência por causa da ação do homem nessas formas vegetais, né? Volto a dizer, tanto mexe com a questão da vegetação, como do relevo, questão hidrográfica. Tudo isso acaba que tendo uma consequência baseada aí na ação do homem, tá bom? Por hoje a gente fica com essa parte, né? Para a atividade de hoje, a gente vai ter um formulário, né? Um formulário online que ela vai valer a nossa terceira nota do bimestre. E aí vejam só o que é que acontece. Vocês vão ter até sexta-feira para responder e me enviar esse artigo, tá certo? Ele vai estar disponível no grupo do WhatsApp da turma de vocês. Vocês abrem, um aviso importante. Vocês só vão poder acessar uma vez. Então, se vocês abrirem, vocês não podem fechar e daqui a pouco eu respondo. Não. Abriu, responde, tá certo?
E aí vocês vão ter até a sexta-feira, meio-dia, para me dar retorno dessa atividade, tá bom? O principal as questões, elas são questões abertas. É interessante que vocês procurem responder a base daquilo que vocês entenderam do conteúdo, tá? Ele vai ser referente a toda a unidade, toda a quarta unidade, né? Todo o conteúdo que a gente viu até agora. Então, tentem responder com as próprias palavras de vocês, para que seja ainda mais rico esse questionário, tá bom? Um grande cheiro para vocês e até mais.